Muito boa noite, minhas senhoras e meus senhores, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. Hoje nós estamos retornando à nossa temática da noite de ontem. Tivemos um pequeno problema e que não conseguimos dar continuidade à live que nós havíamos começado. Então, na noite de hoje nós vamos tratar do assunto que está lá na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15, em que Paulo diz: portanto, vede prudentemente como andais. É interessante que Paulo nos traz esse questionamento para nós, ou uma advertência, diríamos uma advertência que Paulo nos traz para que nós possamos começar a ter consciência, de como nós estamos conduzindo a nossa vida. Como é que nós estamos reagindo ante as situações, ante as adversidades que a vida não tem proposto. Somos desafiados pela vida a um aprendizado evolutivo. Nos é profundamente difícil compreender que as adversidades às quais nós passamos, as tribulações, ela tem um propósito de nos trazer uma mensagem edificante. Mas isso é uma razão da nossa incompreensão ante isso. Trazemos enraizado dentro de cada um de nós os nossos sentimentos, aliás, sentimentos extremamente danosos para nós mesmos. A nossa violência, a nossa impaciência, o nosso egoísmo, o nosso ego, o nosso orgulho e outros tantos sentimentos que são nossos e que a vida, ao nos trazer o embate, esses sentimentos eclodem. E aí de imediato a gente... Boa noite, minha querida irmã Evanete, seja bem-vindo, obrigado mais uma vez pela sua presença. Peço-lhe perdão, ontem nós não conseguimos dar continuidade à nossa reflexão da noite de ontem e voltamos hoje para fazer uma reflexão na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15, em que Paulo procura nos conscientizar. Portanto, vede prudentemente como andais. Então, Paulo faz uma advertência para todos nós de como nós estamos conduzindo exatamente a nossa vida. Como é que nós estamos reagindo ante cada situações às quais nos defrontamos. Minha querida, realmente foi uma pena, mas são situações imprevistas, Esses domínios externos a gente não tem controle, E aí não conseguimos dar prosseguimento, mas estamos aqui exatamente para refletir sobre esse tema, que Paulo então procura nos advertir, como agimos, como reagimos a cada embate, a cada tribulação que a vida nos traz. Minha querida amiga Simone, boa noite, seja bem-vinda, minha querida. Porque para todos nós que estamos peregrinando sobre esse orbe, um orbe de provas e de expiações, de dificuldades muito grandes, de aprendizado, porque criaturas extremamente
devedoras e infratoras da lei divina, nós encontramos muitas. Manuel Gonçalves, boa noite, seja bem-vindo. Marli, boa noite, seja bem-vinda. Então nós encontramos muita dificuldade de lidar com determinadas situações na nossa vida. Há sentimentos que existem dentro de cada um de nós, né? E que, dependendo da situação, esse sentimento eclode, né? A impaciência, a intolerância, a violência, são coisas íntimas de cada um e que no momento reage-se daquela forma. Então, terminamos conduzindo a nossa vida de forma aflitiva, angustiada, depressiva. Vamos, com o passar do tempo, adoecendo. Cada vez mais vamos ficando doentes. E tome remédio para lá, tome droga para cá. E o tempo vai se passando e nunca se consegue obter uma cura daquele mal que aflige o corpo orgânico. Porque o corpo orgânico ele vai refletir exatamente, né, o sentimento do espírito, né? O que nós somos, equilibrado ou desequilibrado, ele vai manter a harmonia. Meu querido irmão Ivanaldo, boa noite, seja bem-vindo. O que mantém o nosso corpo físico equilibrado é a nossa paz, o nosso equilíbrio espiritual. A partir do momento em que nós nos desequilibramos, nós permitimos que as adversidades e as circunstâncias adversas da vida tomem conta de nós, isso se torna difícil a gente lidar com as problemáticas da vida. E são diversas. Marlene Moura, boa noite, seja bem-vinda, meu irmão. E cada um de nós vai ter uma problemática diferente. Cada um de nós vai ter uma situação cotidiana no ambiente familiar, no ambiente profissional, no ambiente religioso, no ambiente social, um diferente do outro. Mas a cada situação ela vai ser necessária, né, para o nosso burilamento. Não conseguimos ainda entender, e essa é a razão de tanta dor e de tanto sofrimento, de tanta aflição, né, com que as criaturas passam, exatamente por ainda não compreender aquela situação. E o que acontece conosco, nós reagimos de forma imediata. Reagimos com... Isabel Mendonça, boa noite, seja bem-vinda. Reagimos, né, com violência, reagimos com impaciência, né? Reagimos com a palavra, de forma verbal, agredindo o outro. E tem sempre alguém, não, tenha calma, fulano, tenha calma, ciclano. Não, calma coisa nenhuma. Eu estou com a razão, o direito é meu. Não é uma questão de ter razão ou não, de ter direito ou não, mas é a forma como nós reagimos. Aí depois, passada a situação em que nós explodimos, o que é que acontece? Aí vem uma dor de cabeça, né? Vai terminar, a pressão sobe, né? Os batimentos cardíacos ficam acelerados. Então, as nossas reações em determinadas situações terminam provocando alguns efeitos colaterais nada agradáveis. E essa é a principal razão do que as criaturas vivem andando com tanta aflição, né? Com tanta angústia em suas vidas. Como eu falei, né? Cada um de nós tem a sua própria batalha dentro de cada ambiente que está inserido. E nós precisamos exatamente buscar dentro dos ensinamentos que Jesus deixou para nós, né? Que é aquele de amar. Minha amiga Lila Alencar, boa noite, seja bem-vinda. É o sentimento de amor, né? E nós precisamos primeiro nos amar. Por isso é que quando Cristo foi questionado sobre o maior mandamento da lei, o maior mandamento da lei é amar.
Aí ele disse: amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Então, onde está o amar-se? É na hora em que eu me debruço com determinada situação e aquela situação me trouxe muita irritação, muito aborrecimento, eu começar a aprender com ela. Olha, isso aqui eu me irritei, eu me aborreci, no outro dia eu estava com uma dor de enxaqueca terrível, minha pressão foi lá para cima, meu coração parecia que ia sair pela boca e etc. Então eu começo a avaliar isso. Começo a ver que a minha reação ante aquela situação me trouxe todos esses efeitos colaterais. Eu digo, pô, mas eu não quero mais passar por isso, vou me acalmar, vou aprender a lidar com essa situação, vou aprender a lidar, porque essa dificuldade de lidar é minha. Então por isso é que o que nos ensina exatamente a doutrina espírita, alicerçado dentro do Evangelho de Jesus, é que não se permitir envolver pelas circunstâncias que nos rodeiam. Nos é difícil, não há a menor dúvida quanto a isso. Mas nós estamos aqui num trabalho de aprendizado. E é isso que nós precisamos parar e refletir. Por isso é que Paulo nos adverteu os Efésios e a todos nós. Boa noite, Kátia, seja bem-vinda. De que, ora, vede, cuidadosamente, prudentemente, como andais. Como eu estou andando? Andando em angústia e aflição, mas por quê? O que é que me está trazendo angústia, aflição, desespero? Então eu preciso começar a avaliar essas situações e gradativamente aprendendo a lidar com ela. E à medida que eu vou aprendendo, eu vou sofrendo menos. Ela se torna menos danosa à minha vida. Então eu vou compreendendo que eu preciso me amar. Então, para que eu não passe a minha vida em angústia, em aflição, em desespero, eu preciso me fortalecer. Eu preciso buscar dentro do Evangelho de Cristo os subsídios necessários para a minha fortaleza ante as lições da vida. Porque nós estamos, esse orbe para nós, todos nós que aqui nos encontramos, e terça-feira nós chegamos a 8 bilhões de espíritos encarnados nesse orbe. Cada criatura vivendo, vivenciando e vivenciará as mais diversas experiências. Alguns irão suplantá-la, vencê-la, outros vão declinar, vão cair, vão tropeçar. Mas tudo isso é parte do aprendizado de cada espírito. Então por isso é que nós estamos aqui, essa é uma escola. E o que é que a escola nos traz? Ensinamentos e aprendizados, e vem então a prova, a avaliação. Como é que nós estamos aprendendo o que nós aprendemos do Evangelho de Jesus? O que esse Evangelho está impactando na minha vida? Momentos de prece. Angélica Rosenthal, boa noite, minha irmã, seja bem-vinda, obrigado pela sua presença. Então, eu preciso parar todos os dias e avaliar, pensar sobre isso, pensar naquilo que eu quero principalmente para mim. E isso, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, é uma batalha tremenda que nós travamos intimamente. É uma batalha tremenda que nós travamos. Luzineri, é isso mesmo? Boa noite, seja bem-vinda. Então essa é uma batalha que todos nós travamos conosco mesmo. Que é exatamente aprender com as adversidades, lidar com as situações que nós temos no nosso dia a dia.
E muitas vezes nós nos sentimos extremamente fragilizados, inoperantes para tratar com determinadas situações. Às vezes alguém nos traz uma agressão verbal que nos magoa, que nos fere, que nos machuca. Mas por que nos magoa, nos fere e nos machuca? Porque nós ainda não aprendemos a perdoar. Então a gente absorve toda aquela carga negativa que veio sobre nós e pronto, acabou o nosso dia. Aí nos sentimos extremamente triste e angustiado, porque ouvimos aquela palavra que alguém nos falou. Vejam a nossa vida, o quanto é importante a gente aprender com Cristo Jesus. O quanto é importante a gente nortear a nossa vida dentro daquilo que Ele nos ensinou. E aquilo que a doutrina espírita nos traz de esclarecimento que nos leva exatamente a esse ponto. Nós precisamos nos avaliar. Porque nós somos os grandes criadores de tudo o que nos faz mal. Tudo aquilo que remete-nos à infelicidade, à tristeza, à angústia, à depressão, é obra nossa. E nós precisamos aprender a lidar com cada uma dessas situações. Mas é um aprendizado importante para nós. Porque é nesse aprendizado que a gente vai começar a sarar as feridas que existem dentro de nós, que representam esses sentimentos negativos e danosos que nós trazemos conosco. Sentimento de ódio, de rancor, de violência, de impaciência, de maldade, de orgulho, de egoísmo, que fazem mal única e exclusivamente a cada um de nós. Eu desejar mal ao outro, não estou fazendo nada a não ser me amaldiçoar. Bem dizer ao outro, eu estou me bendizendo. Esta é a mensagem que Cristo deixou para nós lá na cruz, quando Ele pediu perdão para todos. Então, este é um exemplo grandioso que nós precisamos nos esforçar para trabalhar dentro de nós. Porque o perdão, né, nos alivia, nos torna saudáveis, espíritos saudáveis. Então as criaturas que carregam em si o ódio trazem consigo um peso tremendo, uma angústia, um desespero tremendo. Só o amor é que liberta. Só o amor é que transforma todas as criaturas. Só porque o amor, ele é um sentimento divino e que nós precisamos fazer com que ele possa florescer dentro de cada um de nós. É um dia após o outro. Não é um processo de mágica. Não existe mágica. Mas é um trabalho diário que nós precisamos exercer em todos os nossos dias. Um dia após o outro. E a partir do momento em que a gente começa a caminhar neste sentido, gradativamente a gente vai se sentindo mais aliviado. Vai se sentindo mais leve. Vai se sentindo mais feliz, mais alegre, mais contente.
Aquela situação já não mais me incomoda. Já não reclamo mais da vida. Agradeço a Deus todos os dias, abençoo todos os dias. Tem amanhecido com um sol maravilhoso ou de chuva torrencial. É a vida. Isso é que é importante. E a nossa vida, ela é de extraordinária importância. Porque nós vamos nos engrandecendo exatamente quando nós começamos a agir e reagir desta forma. Procurando fazer com que aquilo que Jesus deixou de ensinamento para toda a humanidade e para todas as criaturas, ele seja uma base do nosso dia a dia. É um esforço gradual. Porque em momento ou outro, é como eu disse, a vida irá nos trazer situações cujo propósito é sarar o que há de mal dentro de nós. Ou, quando nós aprendemos, exaltar o que há de bom dentro de nós. É assim que a vida nos trata. À medida em que nós vamos nos curando, ela retorna para que nós possamos dar testemunho de que verdadeiramente estamos curados. Que aquela situação já não mais traz nenhuma angústia, dor, sofrimento, aflição. Não. Aprendemos a lidar com ela. E virão outras. Porque nós temos muito o que nos curar. Há muita coisa dentro de nós em ebulição que a vida vem e faz com que nós coloquemos para fora. Até que tenhamos verdadeiramente aprendido. É isso que Cristo deixou como testemunho para todos nós. A razão pela qual ele afirma que não sairemos daqui até que tenhamos pago o último ceitil, ou seja, até que tenhamos cumprido na íntegra a lei de Deus, que é a lei de amor, nós vamos continuar aqui. Porque o cumprimento... Boa noite, Álvaro, seja bem-vindo. Porque o cumprimento da lei de Deus, que é a lei de amor, representa o quê? A nossa glorificação como criaturas espirituais. Representa a nossa transformação do ser. Tudo aquilo que nós pedimos em oração a Deus, calma, paciência, tranquilidade, cura de nossas dores, de nossas aflições, dos nossos problemas orgânicos. A principal criatura que poderá fazer com que isso seja possível somos nós. E isso é tão verdadeiro, que quando alguém descobre que está com um problema orgânico, né, em que a pessoa se desespera, a doença ela avança numa velocidade muito grande. Mas quando ela procura ter equilíbrio e serenidade, a doença ou estaciona, ou se ela vai continuar progredindo, vai muito lentamente. Porque quando você adquire o equilíbrio, o seu sistema imunológico se fortalece. Mas quando você se desespera, se angustia, você desequilibra, desarmoniza o seu sistema imunológico. E o que acontece? A velocidade com que a doença ela começa a agredir o seu organismo, ela se torna cada vez mais veloz.
Então por isso é que é importante a gente trabalhar para ter equilíbrio, paz, serenidade, fé e confiança naquele que nos criou. Fé e confiança em Cristo, Senhor Jesus. Então isso é que é a base da nossa vida. Há uns 30 anos atrás, por exemplo, falando uma situação exemplificando o que nós falamos, uma amiga nossa, a mãe dela descobriu que estava com um tumor, e que precisaria se submeter a um procedimento cirúrgico para extrair aquele tumor. Então, a mãe dela era devota de Nossa Senhora, não me lembro qual era, será? Não me lembro qual era Nossa Senhora, mas todas as noites ela acendia uma vela e rezava. Todas as noites acendia uma vela e rezava. E, quer dizer que a mãe ficava tranquila, em paz. Quando retornou, porque o médico marcou, agendou para ela retornar, tomar a medicação, retornar, se submeter novamente ao exame de imagem para ver se aquele tumor havia progredido ou não. Então, quando chegou o resultado das imagens, não havia absolutamente nada. O médico pediu para repetir novamente. Repetiu o exame, absolutamente nada. A médica disse: "Senhora, não tem mais tumor, a senhora está curada." Então, a fé e a confiança que ela teve em Nossa Senhora, e o que? A sua paz, o seu equilíbrio, a sua serenidade, na absoluta certeza de que as suas súplicas seriam atendidas. Mas ela precisou contribuir. Não apenas nas suas orações, nas suas súplicas, mas mantendo o seu espírito em paz, em equilíbrio e a serenidade. É exatamente isso que é a nossa vida. A vida ela não requer isso. Trabalhar a nossa serenidade, a nossa paz, o nosso equilíbrio. Jailson, mas o dia está tranquilo, maravilhoso, mas sempre aparece alguma coisa para me tirar do sério. Exatamente. Mas é exatamente isso a vida. A vida estará sempre nos provocando. Se nós estamos firmes na rocha, não vai tirar a nossa paz, não vai tirar a nossa serenidade, não. A gente vai se manter firme na situação. Então, como estamos andando? Confiantes em Deus? Confiantes em Jesus? Confiantes no auxílio espiritual que todos os dias nós temos, 24 horas por dia? Estamos nos trabalhando para isso? Porque o trabalho maior é nosso. A dificuldade é nossa. O esforço tem que ser nosso para isso. Então, uma calúnia, uma palavra maldita, um problema de saúde na família, ou o que quer que seja, vamos manter a paz e a confiança em Deus. Porque o que acontece conosco é que nós queremos a resposta imediata. Mas como é que nós vamos encontrar a resposta se nós não conseguimos nem avaliar o problema? Ou se avaliamos naquele momento em que nós estamos exaltados. E o que a gente vai encontrar? Não vai encontrar saída. Todas as portas estarão fechadas, todas as respostas serão negativas. Porque a partir do momento em que eu me desarmonizo, me desequilibro, eu não consigo enxergar absolutamente nada. Não consigo ouvir absolutamente nada. Aí depois do caso passado,
depois de toda aquela tormenta e tudo aquilo ali, aí a gente para, mas rapaz, eu deveria ter feito isso. A resposta era tão simples, eu devia ter tomado essa decisão, mas não tomei porque o calor, a emoção me levou a não enxergar absolutamente nada. A vida é assim, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. A vida é exatamente assim. A gente às vezes esquenta a cabeça por coisa tão besta. E no dia seguinte a gente vai dizer, mas rapaz, por que eu não poderia ter feito isso? Isso aconteceu com um amigo meu, nós conversamos, estávamos conversando, ele estava tentando resolver um problema e terminou esquentando a cabeça. E no dia seguinte, pronto, uma coisa mais fácil. Eu disse, rapaz, comigo foi a mesma coisa. Não o que você fez, mas eu estava tentando fazer algo e realmente aí, passei a tarde todinha e terminei desistindo. Eu digo, ó, deixa de lado. No dia seguinte, quando eu sentei, pronto, arrumei a solução. Então nós somos desafiados pela vida a isso. Então isso que acontece vai nos servindo de aprendizado. Precisamos aprender com essas situações adversas para que a gente possa não mais ser impactados de forma negativa, mas saber lidar na hora em que ela vem. Josino, boa noite e seja bem-vindo. Então, a vida de todas as criaturas que estão jordaneando neste orbe é exatamente essa. A vida está simplesmente desafiando a todos nós. Somos desafiados a todo instante no ambiente familiar, profissional, religioso, social. Em todos os ambientes nós somos desafiados. Mas como é que nós estamos nos conduzindo em cada um desses ambientes? Qual a resposta que nós estamos dando, principalmente a nós mesmos? Como nós estamos reagindo na hora em que nós somos conclamados a dar testemunho de que nós verdadeiramente estamos trabalhando para ser uma criatura melhor? Verdadeiramente absorvemos os ensinamentos de Jesus. Verdadeiramente nós estamos absorvendo as orientações que a espiritualidade amiga nos traz. Todos nós, todos. Nenhuma criatura está isenta, não. Cada qual no seu lugar, na sua posição, na sua proposta que veio fazer aqui. Porque todos nós temos um propósito nessa peregrinação. Afinal de contas, todos falam, ó, eu estou aqui de passagem, eu estou aqui de viagem. Mas neste processo, neste caminhar, nessa passagem, nesta viagem, o que eu estou realizando em benefício de mim mesmo? Eu só vou ter condições de contribuir com a obra de Deus se eu me transformar, se eu fizer algo de benéfico para mim, o espírito imortal que somos todos nós. É isso que nós temos que trabalhar. O amanhã, não sabemos do amanhã, mas é o hoje, o agora. Cada momento, cada circunstância que nos deparamos, como é que nós estamos agindo com cada uma delas? A gente analisa esse orbe que nós estamos vivendo, né? E a gente vê diversas situações na África, na América Central, no nosso país, na nossa cidade. A gente vê tanta dor, tanto sofrimento, a gente vê a violência imperando, as drogas imperando, famílias sendo destruídas, dilaceradas pelas drogas, pelo alcoolismo, pela violência. Famílias desestruturadas. E tantas situações que a gente vê, ouve no dia a dia.
E que alguns questionam, mas por que é que Deus permite isso? Por que é que Deus permite aquilo? Porque a responsabilidade é de todos nós que aqui estamos. Não é de Deus. Não é de Jesus. Não. A responsabilidade somos todos nós. Todas as criaturas que aqui estão. Como eu disse, terça-feira chegamos a 8 bilhões. Somos 8 bilhões de criaturas responsáveis por tudo isso que acontece nesse orbe. A guerra, a fome, a miséria. É responsabilidade de todos que estamos peregrinando aqui. Temos a felicidade de não ter um país onde tem terremoto, onde tem tsunamis, guerras, etc. Ótimo. Mas infelizmente é um país desigual, é um país onde há discriminação racial, é um país onde a droga ainda consome muita gente, é um país ainda que a violência ainda consome, feminicídio e outras formas de indiferença, de desrespeito para com o semelhante, ainda impera sobre o nosso orbe. Mas a nossa parte é a parte que cada um tem que fazer, que é exatamente trabalhar-se. Trabalhando e orientando a outros. Porque é um somatório da dedicação de cada um, do esforço de cada um. Porque a mudança que nós viemos realizar é nossa. É a mudança do espírito imortal, a mudança do ser. Não a mudança do mundo, mas a mudança do mundo interno. Vencer esse mundo interno que eclode dentro de cada um de nós, que traz do seu pretérito tantos sentimentos danosos e nocivos que nós precisamos trabalhar. Esse é o processo de transformação, de regeneração, de mudança, de ressurreição de cada criatura. A reforma íntima que foi proposta por Cristo e que a doutrina espírita continua sempre nos dizendo: reforma-te, trabalha-te, regenera-te. E foi exatamente isso que Cristo nos ensinou. Então, nós precisamos falar menos e trabalhar mais. Falar menos do Evangelho e exercer mais o Evangelho. O Evangelho ele tem que ser a norma de conduta de todas as criaturas. É nisso que todos têm que trabalhar no seu dia a dia, nas suas ações, nas suas relações, no seu dia a dia. É um processo árduo de todos nós, mas que vale a pena. Nós que estamos dentro da doutrina espírita e conhecemos os seus postulados, sabemos da nossa imortalidade, sabemos que somos espíritos com as mais diversas vivências materiais, que estamos trazendo tudo isso arraigado em nós, que somos aquilo a qual nós nos transformamos e que seremos aquilo que nós poderemos realizar em prol de nós mesmos. Isso é extraordinário. Porque sabemos da nossa responsabilidade. Sabemos que somos o único responsável por si. E que sabemos perfeitamente que Deus e que Jesus fez tudo. Estar aí o caminho, a verdade e a vida para todos. Não segue aquele que não quer. Mas nós somos resistentes a isso. Nós somos infratores da lei. Razão pela qual estamos neste orbe de provas e de expiações, porque infringimos a lei de amor e precisamos cumpri-la na íntegra para que nós possamos ascender
Há planos melhores, mas só iremos quando nós nos transformarmos e sermos merecedores disso. E sermos merecedores disso. Não é à toa que Cristo disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Pois é, minha querida Evanete, né? É a nossa luta diária, a nossa reforma íntima, né? Porque quando a gente se olha no espelho, a gente sabe as nossas deformidades. Então a gente começa a se conhecer e vai trabalhando isso. Por isso é que Paulo, né, nos adverte, né, como andas. É na hora que a gente se olha no espelho e diz: bom, estou trabalhando, estou me trabalhando. Sei o que só quem poderá me transformar sou eu mesmo. Só quem poderá me transformar sou eu mesmo. Nem Deus, nem Jesus virá com a varinha de condão. Boa noite, Val. Seja bem-vindo, obrigado por sua presença. Né? Nem Cristo, nem Deus virá com a varinha de condão e pronto, vai transformar Jailson em um espírito de luz. Não. Então eu tenho a minha consciência de que eu sou criatura ainda extremamente infeliz em diversas tomadas de decisões. E quando a gente está infeliz nas tomadas de decisões, o que acontece? A gente vai sofrer os efeitos. Aí a gente vai olhar onde é que está a causa. A causa está ali. Por isso é que passamos por isso. Né? Então, a justiça das aflições, né, que elas estão relacionadas à atual vivência que nós temos, à atual reencarnação, e que nós avaliamos e digo, opa, isso aqui é consequência disso, isso aqui é consequência daquilo. Então, a gente consegue visualizar. Mas há aquelas do pretérito a qual não conhecemos, mas que está ao nosso redor, e que é esse embate aí que nós temos diariamente. E por quê? Para a gente se transformar, né, Vanete? Para a gente trabalhar essa reforma que nós precisamos. Então, quando eu passar a me conscientizar disso, o que é que acontece? Já não serei mais uma criatura aflita. Porque eu sei aonde está a saída das aflições. Vejam o quanto a doutrina espírita ela é esclarecedora. Porque ela nos faz ver exatamente isso. E em busca da causa. Se a causa é conhecida, ótimo. Eu sei que os efeitos são... Se elas não são conhecidas, eu sei que ela vem do meu pretérito, a qual eu desconheço. Mas sei que há uma razão de ser. E eu começo a me trabalhar. Começo a entender o porquê da minha vida. Porquê de um problema aqui, de um problema ali, de um problema lá. Porque eu não consigo simpatizar bem com fulano, cicrano ou beltrano, mas com outros, parece uma criatura, parece ainda há milênios que a gente se conhece, é uma coisa maravilhosa. Mas às vezes aquele dentro do ambiente familiar, de consanguinidade, a gente não consegue se afinar. De onde vem essa animosidade que a gente não consegue, né? Por isso, a bendita e abençoada é a reencarnação, para que haja o quê? Reconciliação. E onde reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Mas o maior adversário que eu tenho em minha vida sou eu mesmo.
Este é o meu maior adversário. Que se eu não vencer, eu não conseguirei vencer as batalhas da vida. Não conseguirei me reconciliar com aqueles aos quais eu julgo inimigo. Vejam o quanto a doutrina espírita ela é esclarecedora. Ela me traz a vivência da vida, mostrando-me, ora Jailson, olha, essas situações aqui de hoje são consequências do hoje. Erraste aqui, olha a consequência. Erraste ali, olha a consequência. Erraste acolá, olha a consequência. Aqui não. Aqui não foi erro de hoje, foi do pretérito a qual não conheces. Então precisas resolver este problema. E somos todos nós vivenciando isso. Por isso que Paulo, a sua visão extremamente além do tempo, né? Hoje e atual. Vê depois cuidadosamente como andas. E aí ele continua lá no seu... Meu querido irmão Marcos Lourenço, boa noite, meu irmão, seja bem-vindo. Ele continua nesse versículo, nós estamos andando como quem está perdido no caminho. Nós estamos andando como quem é imprudente, é irresponsável, como um louco, ou nós estamos andando como sábios? Mas a sabedoria... Deus te abençoe, meu irmão. Muita paz e muita luz para ti. Obrigado pela sua carinhosa presença. Ser sábio não está relacionado ao conhecimento das ciências. Ser sábio está relacionado à aplicação da lei de Deus, que é a lei de amor. Que sejamos, como bem inicia Paulo nesse capítulo 5 da sua Epístola aos Efésios, né? Como imitadores de Deus. Que andemos no amor. Precisa de algo mais? Porque quando a gente vê Deus como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, quando a gente define Deus como amor, benevolência, justiça, bondade, misericórdia, perdão, indulgência, beneficência, tudo o que há de bom, nós atribuímos a Deus. Então nós devemos imitá-los. Às vezes eu estou com a minha neta aqui, aí eu fico imitando ela. Ela diz: vovô, Severino, boa noite, seja bem-vinda. Vovô, pare de me copiar, vovô. Então que nós copiemos, imitemos Deus, que andemos no amor como Cristo o fez, como Cristo o faz, como Ele o fez quando estava encarnado neste orbe. Foi a pura essência do amor para com todos indistintamente. Para com todos indistintamente. Cristo andava com os excluídos da época. Mas Ele vem nos mostrar o que é amar o semelhante como amar a si mesmo. Porque quando você se ama, então você deseja o melhor para si. Aí você também, o que é que você vai fazer pelo teu semelhante? Também desejar o melhor para ele. É isso que a vida nos propõe.
aquilo que nós desejamos para nós. E Cristo falou, né? Façais ao vosso semelhante aquilo que desejais para vós. E que já vem desde a época dos persas, dos egípcios, de tantas civilizações bem antes de Cristo, que traduzindo representa a mesma coisa. Então que nós nos esforcemos um dia após o outro, né, de olhar cuidadosamente como é que nós estamos andando, mas estamos andando dentro daquilo que Cristo nos propôs, para que nós possamos encontrar o caminho, a verdade e a vida. Estamos andando cuidadosamente no sentido de nos transformarmos em uma melhor criatura, compreendendo as adversidades e as tribulações da vida como coisas absolutamente naturais. Ah, não, fulano tirou minha paciência. Não, eu é que sou impaciente. Ah, fulano é que me provocou. Não, eu é que sou violento. Então eu preciso olhar para mim e ver que essas minhas reações, elas dizem de mim quem eu sou. Então, é isso que a doutrina espírita procura nos esclarecer, que a gente passe a ter consciência de si, olhe para si e se trabalhe. Vamos encontrar dificuldade? Claro que vamos. Claro que vamos encontrar. Ainda não chegamos a um patamar de equilíbrio e de serenidade, não. Mas mas a vida são essas tribulações e adversidades que irão nos conduzir a tal. Usa-se o seguinte jargão: eu nasci assim, vou morrer assim. Então, são aqueles que não querem mudar. Ficam numa zona de conforto e não fazem absolutamente nada para se melhorar, se mudar, se transformar. E, em geral, essas pessoas reclamam muito da vida. Em geral, essas pessoas vivem angustiadas, tristes, depressivas. Porque elas não querem trabalhar-se. Porque se trabalhar exige esforços, e muito esforço. Como diz no dito popular, você vai ter que engolir muito sapo. Porque alguém vem com aquela agressão e você é agressiva e você silencia. No primeiro momento você fica tenso e não diz nada, não fala nada, mas depois você vai trabalhando e com o passar do tempo você não vai sentir-se mais agredido por aquilo ali. Então, é esse trabalho reformatório que todos nós precisamos fazer. Reconhecer. O primeiro ponto é se reconhecer. E aí começar a se trabalhar. E não se preocupe. Reconheceu quais são os seus pontos? Olha, não se preocupe. A vida vai se encarregar de fazer com que você trabalhe. É assim. É simples assim. Então, a parte de Deus está feita. A parte de Cristo está feita. Falta o quê? A nossa parte. Queremos, almejamos e sabemos da nossa imortalidade e queremos ascender a outros planetas em que haja paz, mais união, concórdia, amor, harmonia entre as criaturas. Mas para isso nós precisamos ser paz, harmonia, união, concórdia. Almejamos? Precisamos ser. E o melhor lugar para nós exercitarmos isso é aqui, nas tribulações e adversidades da vida, para que nós possamos gozá-la posteriormente.
Mas primeiro nós precisamos labutar tudo isso. Precisamos moldar-nos. Deus está nos moldando. Claro, essa é a forma que Ele usa para nos moldar. É tirar todas essas ervas daninhas que nós alimentamos em nós e que muito nos faz mal, para que o seu amor, a sua semente de amor possa então eclodir dentro de nós. Porque afinal, somos filhos de Deus. Se Deus é amor, nós somos amor. Se Deus é bondade, nós somos bondade. Se Deus é justiça, nós somos justiça. Se Deus é misericórdia, nós somos misericordiosos, benevolentes, indulgentes. Os atributos que nós damos a Deus, precisamos exercitá-lo, praticá-lo. É isso que nós precisamos realizar no dia a dia, todas as criaturas. Aí sim, à medida em que novos espíritos vão chegando, espíritos mais benevolentes, aí o processo regenerativo do planeta vai gradativamente acelerando, até chegar exatamente à regeneração, quando não mais haverá toda essa fome, essa miséria, essa guerra, tudo isso que nós vemos no dia a dia, essa violência, porque nós já teremos nos regenerado. Já não existirá mais em nós sentimento de ódio, de rancor, de violência, de inveja, de maldade, de maledicência, de hipocrisia. Tudo isso nós teremos exterminado, teremos disciplinados e transformado em sentimentos de amor, de caridade, de benevolência, de indulgência, de beneficência, amor e perdão. Mas somos nós que precisamos transformar-nos e sermos exatamente tudo isso. Mas isso exige uma tomada de decisão. Aquela tomada de decisão que Paulo teve que tomar. Saulo, perseguidor, conhecedor da Torá, perseguindo todos os cristãos, que os cristãos estavam sendo considerados como inimigos. Então, Paulo conhecia toda a Torá. E antes de Cristo, muitos vieram se intitulando Messias. Mas o que causou maior impacto foi exatamente Cristo. Então, Cristo causou o maior rebuliço. Conseguiu uma grande gama de adeptos. Cristo formou os seus discípulos para espalhar o Evangelho, a boa nova para todas as criaturas. E Saulo tinha pleno conhecimento de tudo isso, de tudo que estava escrito para a vinda dos Messias. E quando Paulo ouve-o, ele conhece que verdadeiramente sim, esse é o Messias que havia de vir. Ele tinha a mais absoluta e convicta certeza de que Jesus era exatamente o Messias. Por um simples detalhe. Todos os que se conclamaram Messias, minha querida amiga Olindina, boa noite, seja bem-vinda. Todos aqueles que se conclamaram Messias, nenhum ressuscitou. Só Cristo, Senhor Jesus. Então Saulo tinha plena convicção de que esse Jesus é verdadeiramente o Messias das Escrituras, que haveria de vir. E a partir dali ele toma a decisão de, em vez de ser perseguidor, ser perseguido, mas levar a boa nova a todas as criaturas. Para nós,
É a mesma situação. É nos encontrarmos e tomarmos a decisão de continuarmos em frente, aprendendo, divulgando, reconhecendo que somos falhos. Não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. Chegou em boa hora, minha querida amiga. Obrigado por sua presença. Mas somos perfectíveis. De que nós vamos adquirindo esta consciência, porque a proposta de Cristo é que nós tenhamos consciência de quem somos. Meu querido Emerson, boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo. A proposta de Cristo e a doutrina espírita nos traz esse esclarecimento é de que nós precisamos primeiro nos reconhecer, saber quem somos. Há 2000 anos, Cristo não poderia trazer essas informações adjacentes que a doutrina espírita nos traz, nos revelando o espírito mortal que somos, a nossa diversas vivências espirituais, essa comunicabilidade entre os dois planos, a reencarnação que estabelece a justiça divina. Tudo isso Cristo houvera dito. Tudo isso Cristo houvera dito. Mas a doutrina espírita nos traz com maior clareza. Porque as religiões tradicionais, ela procura não dar importância a isso. Então, a ressurreição é a transformação de cada criatura em uma nova. É cada criatura se olhar no espelho e observar-se, analisar as suas deficiências, as suas virtudes e trabalhar no que nós somos deficientes. Somos impacientes, somos violentos, somos intransigentes, somos intolerantes. Então nós precisamos avaliar isso e trabalhar gradativamente. Não será da noite para o dia, mas se nós nos esforçarmos um dia após o outro, a cada momento em que a vida nos trouxer a prova para a gente ser avaliado, se verdadeiramente nós estamos trabalhando nesse processo transformador. É isso que a vida exige de cada um de nós. Venha se transformar, venha se tornar uma nova criatura, venha se regenerar. Então nós só conseguiremos exatamente nesses embates. Tem um amigo meu que e o cunhado de minha esposa é marinheiro. Eu digo, o marinheiro ele só é forjado em alto mar, enfrentando a fúria do mar, cruzando os oceanos, enfrentando todas as adversidades. Aí sim, verdadeiramente, quando ele retorna à terra, é um marinheiro. Mas o que fica só aquartelado, tomando conta do quartel, não é um marinheiro. Não conhece o mar, não conhece a fúria do mar, não saberá como lidar com as situações de adversidades. Então, assim somos nós. O que a vida está nos propondo é exatamente isso. É a capacidade de lidarmos com as adversidades e aprendermos com ela. Porque cada um nos trará lições importantíssimas para a nossa edificação. Hoje, ainda não conseguimos entender, compreender, visualizar isso. De que são essas adversidades que, sabendo lidar com elas, nós vamos crescer espiritualmente. Não é materialmente.
mas espiritualmente, porque somos criaturas imortais. O corpo físico ficará, mas a essência divina, que é o Espírito, permanecerá viva e com vida em abundância. Assim como estamos hoje aqui, quando desencarnarmos, seremos o mesmo. O desencarne não muda nada, apenas a nossa separação do corpo material, mas continuaremos sendo o Espírito, com a nova experiência, com a nova bagagem, com o novo aprendizado, pronto para continuar aprendendo no mundo espiritual, ciente, olha que coisa, ciente daquilo que precisa ainda amadurecer, trabalhar, realizar em si e realizar em prol de outrem. Porque vamos ter a consciência de quem somos, daquilo que nós fizemos de bom e de mal, e do que era bom que nós deixamos de fazer. Porque nós não é tão somente não praticar o mal, mas aquela ação boa que nós deixamos de fazer, que poderíamos ter realizado. Então, essa vida que nós estamos hoje aqui, este orbe, é a escola que nós precisamos, que nos trará lições da vida. É o hospital que irá sarar, né, todas essas mazelas, todas essas ervas daninhas que nós trazemos do nosso pretérito. E é o reformatório que irá reformar a essência divina, que é a essência espiritual, em uma nova criatura. Com toda certeza, minha querida, a cada dia melhor. Né? Como dizia o senhor Omar Cardoso, que era um astrólogo, né? Isso na minha época de criança, né? Eu encerrava o programa dizendo: todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. E é uma pura razão que nós devemos trabalhar. Conhecendo-nos, digo, hoje eu estou melhor do que ontem. Consegui lidar com aquela situação a qual me trazia uma impaciência, uma angústia. Eu ficava irritado, ficava aborrecido, mas eu consegui manter a minha tranquilidade, manter a minha paz, manter a minha serenidade. E é um dia após o outro que a gente vai se trabalhando e vai gradativamente se melhorando. E com o passar do tempo, né, a gente vai observar de que reagimos de forma tão impetuosa, né, e que tão somente nos prejudicamos. E quando nós reagimos com violência, com grosseria, com brutalidade, com irritação, com impaciência, estamos tão somente nos prejudicando. Estamos nos prejudicando. Por isso é que hoje há um grande número de pessoas que vivem doentes da alma. Vai ao médico, faz 1000 exames. Diversos tipos de exame de sangue, diversos tipos de exames de imagens. Jailson, você não tem nada, seu corpo está são, está perfeito. Quem é que está doente? O espírito. Aí sai toda aquela energia, né, pulsando aqui, ali, acolá, e você está, e vai lá, não, é o coração, não, seu coração está sadio. Ah, não, é o rins, não, é a bexiga, é isso, é aquilo, a dor de cabeça, não tem nada. Você precisa se ligar mais a Deus. Você precisa trabalhar na diversidade, precisa conhecer a Deus, a sua essência. Você precisa arrumar uma atividade beneficente. Você precisa ocupar a sua mente com algo saudável. E geralmente essas pessoas, onde é que essas pessoas encontram a cura? Trabalhando em prol de alguém. É uma visita
no orfanato, é uma visita no abrigo de velhinhos, é uma visita ao hospital do câncer, e por aí vai. Então, encontra uma atividade que começa então o seu espírito a se acalmar. Porque precisava se doar, fazer algo de bom para alguém. Então é assim que nós nos curamos, fazendo sempre o bem, sem olhar a quem. Mesmo aqueles que de repente nos disseram uma palavra maldita, nos caluniaram, nós nos sentimos magoados, feridos, chateados, aborrecidos. Se assim nos sentimos, é que ainda estamos doentes e precisamos nos curar. E a melhor forma de nos curarmos com isso é exatamente transmitindo amor a quem nós julgamos que nos magoou, que nos feriu, que nos aborreceu, que nos chateou. É só o amor que conhece a verdade. Por isso é que Paulo nos recomenda que andemos no amor. E que todos os dias nós conscientemente analisemos como estamos andando. Como estamos conduzindo a nossa vida? Como estamos nos cuidando, nos tratando? Será que estamos nos amando como Deus nos ama? Será que estamos cuidando desse espírito imortal? Estamos dignificando a criação? O amor de Deus por mim, por cada um de nós? Então, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, essa é a nossa mensagem de reflexão para todos nós essa noite. Que nós conscientemente nos analisemos como estamos andando. Quero agradecer a cada uma das senhoras e a cada um dos senhores aqui presentes. Evanete, boa noite, muito obrigado. Olindina, boa noite, muito obrigado. Francisca Silva, boa noite, muito obrigado. Ivanaldo, meu irmão, lá da Paraíba, boa noite, muito obrigado. Valdilânia, boa noite, muito obrigado. Josino, boa noite, muito obrigado. Muito obrigado a cada uma das senhoras e a cada um dos senhores pela sua atenção, pelo seu carinho, pelo seu respeito e pelo seu amor. Mas nós queremos agradecer acima de tudo a paciência com a qual cada uma das senhoras e com que cada um dos senhores se dedicaram a nos ouvir. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, senhoras e senhores. Nada posso lhe dar que já não exista em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens, além daquele que há em sua própria alma. Nada posso lhe dar, a não ser o impulso, a chave, a oportunidade. Eu ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e isso é tudo. A todas as senhoras e a todos os senhores, uma excelente noite, um ótimo final, um excelente início de semana, envolvidos com a paz de Deus e com a paz do nosso Senhor Jesus. Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado.